Vamos lá, vamos iniciar divisões de frações. Vamos pegar aqui uma fração simples. Temos aqui o número 32,0 dividido por 2. Primeira coisa que você deve ter em mente é que você não pode fazer nenhuma divisão com vírgulas. Então, o primeiro passo que você tem que tirar são as vírgulas. Mas sempre que você mexe aqui nesse número, você vai mexer nesse também. Por exemplo, se você vai tirar essa vírgula, você vai pular uma casa, não é verdade? Pulei uma casa, tirei a vírgula, agora eu tenho 320. Só que ao mesmo tempo também você vai aqui também pular uma casa. Então, se aqui tinha uma vírgula, lembra que sempre tem uma vírgula aqui? No finalzinho? Então, se eu pulei uma casa, ele aqui virou 20. Então, eu tenho 320 dividido por 20. Virou uma divisão normal. 320 dividido por 20. Não é verdade? Dou outro exemplo. A primeira coisa que você tem que fazer em toda questão de divisão é sempre tirar a vírgula antes de se trabalhar na questão de armar a conta de dividir. Outro número aqui, 3,2. Professor, agora eu tenho dois números com casas. Qual deles eu vou escolher para pular a casa? Você sempre pega o que tem a maior casa para fazer essa questão de pular o número de casas. No meu exemplo eu tenho o quê? 18,52. Ele tem mais casas, né? Porque ele tem duas casas, enquanto esse aqui só tem uma. E aí você faz, ó, pulei uma, pulei duas casas, tirei a vírgula. Mesma coisa aqui. Pulei uma, pulei duas. Então eu tenho o quê? 320. Então agora eu posso fazer a divisão, né? Agora eu tenho 1852 dividido por 320. E assim você faz com qualquer divisão, sempre você faz essa questão de armar primeiro a conta pulando as casas. Mas vão existir casos em que você vai ter um número assim, ó, 3,2 dividido, deixa eu colocar essa divisão um pouco mais para cá, dividido por 180. Professor, como é que eu vou fazer a divisão de 3,2 dividido por 180? Primeiro, nós temos que tirar casas. Então vamos lá. 3,2 você vai tirar a casa. Pulei uma casa. Então ficou quanto? 32. Não ficou 32? Vamos botar aqui embaixo para melhor entender. Ficou 32 dividido por 180. 32 dividido por 180. Mas o que acontece? Na matemática isso é impossível você dividir 32 por 180. Então, o que eu devo fazer? Agora sim, você vai armar a sua questão, né? Aquela armaçãozinha básica. E agora você vai igualar os termos. Como eu igualo os termos, professor? Você coloca um zero, aprendemos isso no quarto ano, na verdade. Você coloca um zero aqui do lado 2. Pronto, 320 ficou maior que 180, não ficou? Agora você pode fazer essa divisão. Mas o que acontece? Se eu acrescentei um zero aqui, é obrigatório ter um zero aqui. Entenderam? Agora sim eu posso fazer minha divisão. Eu sei que aqui vai ser 2. 180 vezes 2 vai dar 320. E meu resto vai ser 0. Meu resto vai ser 0. Então, assim nós fazemos com todas as divisões. Fazemos sempre essa transformação antes de dividir. Depois que você tira a vírgula, depois que você iguala os termos, como eu fiz a conta 320 e acrescentei o zero embaixo, vira uma divisão normal. Divisão que nós resolvemos aí na quarta série, no quarto ano, com muita tranquilidade, sem nenhuma dúvida.
e dificilmente nós erramos esse tipo de cálculo. E agora, depois que nós vimos toda a divisão base, agora nós vamos ver porcentagem. Por que porcentagem? Porque ela é o terceiro passo depois que você estuda fração, números decimais e porcentagens. Nós podemos dividir aqui a tabela em 3. Por exemplo, eu tenho uma porcentagem, vamos lá, 18, tenho 18%. Então, eu tenho que saber transformar isso em fração e isso em número decimal, né? 18%. Quando, gente, eu falo 18%, se vocês prestarem bem atenção, eu estou dizendo 18 por 100. Porque é isso que significa 18%. 18 por 100. Se eu tenho 18%, que é 18 por 100, 18 por 100, nós não aprendemos como é que faz a fração? Você repete o número e conta as casas. Quantas casas eu tenho aqui para contar? 2. 1, 2. Então, o número decimal dele é 0,18. Então, de tudo aquilo que nós estudamos, tirando a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração, isso daqui é o fundamental de você aprender a usar. Transformar porcentagem em fração e fração em decimais. Assim você vai estar habilitado a fazer qualquer prova nesse quesito. Porque aquela questão de menor e maior vai ajudar você a identificar números fracionários menores e maiores, decimais maiores e menores. Adição, subtração, multiplicação e divisão trabalhou, né, o quesito da questão de você saber trabalhar com vírgulas indo na esquerda e vírgulas voltando na direita. Então, tudo isso aí são práticas que ajudam a entender melhor essa transformação que a gente faz aqui no final, que parece fácil de princípio, mas é muito importante praticar. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou colocar aqui abaixo uma atividade para ser feita como um trabalho. Então você faz essa atividade, né, e depois você me mostra as falsas atividades para que eu possa corrigir. E vai ser uma nota de trabalho para você, para recuperar suas notas. Mas a explicação bem simples e básica sobre fração, porcentagem, números decimais é essa. Mas se mesmo assim tiver alguma dúvida, por favor, mande para mim aí uma mensagem pelo WhatsApp, que eu terei o prazer de explicar a parte que você não estiver entendendo.